Bom dia, PCNP de História, Andresa, né? É com grande carinho e admiração aí que venho lembrar a todos vocês, professores, que iniciamos, né, uma ATPC sobre educação antirracista no dia 31 de agosto e 1 e 2 de setembro. E que daremos aí durante esta semana, né, a continuidade. Bom, eu quero lembrar também, vocês todos aí, que a educação antirracista é aquela que entende a discriminação racial como um problema, né, estrutural aí dentro da nossa sociedade, que pode estar presente em todos os lugares, inclusive, né, gente, na unidade escolar. Bom, a gente promovendo aí uma educação antirracista, a escola está trabalhando para desconstruir o racismo em toda a sociedade. Já vamos combinar, né, que a gente prepara as crianças, os adolescentes e os jovens para uma cidadania com equidade. Portanto, é muito importante que os professores de todas as áreas do conhecimento, né, trabalhem aí as questões raciais, culturais e as de representatividade, mostrando aí a diversidade como um valor essencial, né, para toda a comunidade escolar. Eu convido vocês nesse momento para que, acima de tudo, estejam atentos à sua sala de aula, porque é nesse contexto onde práticas pedagógicas se realizam que o racismo também se expressa. Bom, às vezes ele se expressa de modo sutil, né? Ou não. Às vezes velado ou evidente. Enfim, oferecemos nesse momento um espaço aí formativo para que as áreas possam pensar, né, dentro do currículo, o nosso fazer aí pedagógico de modo a tornar nossa ação cada vez mais antirracista. Uma boa formação a todos vocês. Bom dia, meu nome é Maria Emília, eu sou PCNP de Educação Física e eu estou aqui hoje com os meus colegas de área, o David, PCNP de Arte, e a Rosi, PCNP de Língua Portuguesa. Vamos começar hoje com uma sensibilização. Convido vocês a observarem esse mapa mental. No mapa mental, vocês vão observar que existem alguns pontos importantes a respeito do assunto antirracismo. Então, eu convido vocês, professores, no momento de desdobramento do ATPC, que vocês elaborem um mapa mental com as principais informações que vocês consideram relevantes para se estar abordando entre vocês, nas suas aulas, com os estudantes. Ok? E também eu proponho que vocês solicitem que os estudantes elaborem um mapa mental quando vocês prepararem uma aula sobre esse assunto, antirracismo, diversidade cultural. Ele pode ser construído num papel, com desenho, existe toda uma técnica que vocês podem estar estudando com eles, mas também pode ser construído dessa forma tecnológica, no Canva, ok? Agora, nós vamos para um fio condutor. Qual será o fio condutor desse ATPC? Então, o que a visão antirracista altera sua concepção sobre a abordagem de políticas de reparações, de reconhecimento e valorização de ações afirmativas. Então, é uma reflexão, né? Um início aí. Como que a gente poderia estar vendo essas situações que foram abordadas aqui? Um próximo passo. Quais ações vocês desenvolviam antes do tema das formações sobre o antirracismo? Porque a gente sabe que a EFAP está com formações, a diretoria já teve formações, né? Então, qual que era as suas ações antes das formações sobre o antirracismo? E para finalizar,
quais ações são possíveis desenvolver a partir da reflexão desta proposta antirracista. E agora, daqui para frente? Com esse novo estudo, essa abordagem, trazendo consciência sobre esse assunto, esse tema, desconstruindo algumas coisas que a gente vem lá enraizado da nossa cultura. O que a gente pode fazer daqui para frente? Então, vamos pensar um pouco e anotar no diário de bordo. Então, eu sugiro que vocês peguem o seu diário de bordo e anotem os tópicos principais. O que você acha que é importante você rever, estudar mais, se aprofundar, ou o que você ficou com dúvida e trazer essas dúvidas para a gente, ou discutir entre vocês, tá bom? Durante todo o ATPC, vai anotando aí as informações. Bom, agora eu queria convidá-los a assistir um vídeo sobre uma dança. Nesse vídeo, eu gostaria que enquanto vocês assistissem o vídeo, vocês colocassem o nome de uma dança que te remete ao assistir esse vídeo. Então, vamos supor que você está assistindo, te fez lembrar de uma dança. Você vai colocar o nome da dança no chat. Compartilhe com a gente. Pode usar sua criatividade, vai buscar lá nas suas experiências, no que você já vivenciou. Bom vídeo para vocês. Samba sim senhor, samba nego já sambou. Samba sim senhor, samba nego já sambou. O cachambu tocou, convidando os negros todos pra dançar samba negro. O cachambu tocou, convidando os negros todos pra dançar samba negro. Samba sim senhor, samba nego já sambou. Samba sim senhor, samba nego já sambou. Tico, miudinho, pula, pula sem parar. Tico, miudinho, pula, pula sem parar. Vem pra cá dançar o jogo, o povo todo animar. Vem pra cá dançar o jogo, o povo todo animar. Tico, miudinho, pula, pula sem parar. Tico, miudinho, pula, pula sem parar. Vem pra cá dançar o jogo, o povo todo animar. Vem pra cá dançar o jogo, o povo todo animar. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Peço licença, tambor. Dança, que eu fazia parte de um grupo de dança na faculdade que chamava Cacuriá. Mas também assistindo com a minha amiga Rosi,
a gente se lembrou do samba, a gente lembrou do mestre sale a porta-bandeira quando o casal está no centro. Alguns momentos que as mulheres começam a girar, a gente também se remeteu às baianas, dançando. Mas lembra inúmeras danças folclóricas. Aqui, se a gente for, né, enumerar todas, são muitas. E essa dança, algumas pessoas já conhecem, vocês que estão assistindo, outras não. Então, eu vou estar conversando com vocês sobre essa dança, o jongo. Também conhecido como caxambu e corimá, é uma dança brasileira de origem africana que é praticada ao som de tambores, como o caxambu. É essencialmente rural, faz parte da cultura afro-brasileira. Influiu poderosamente na formação do samba carioca, em especial, e da cultura popular brasileira como um todo. É o jongo, então, essa dança. Esse desenho, essa imagem, também eu busquei, é uma expressão da cultura da dança do jongo, tá bom? Como vocês podem ver, é muito bonita, né? Muitas cores, os instrumentos, a vestimenta. E aí, para conversar mais sobre essa dança, eu encontrei esse vídeo que é uma especialista. Ela estudou na faculdade, ela fez um trabalho na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. E eu gostaria que vocês assistissem. É muito interessante. Tradicional de origem afro, do sudeste do Brasil. Ele se concentra com mais força no Vale do Paraíba, que é uma região ali das divisas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A manifestação do jongo, ela é muito antiga, não se sabe a origem ao certo, se ela se originou mesmo na África, que foi trazida para cá, ou se ela se deu aqui com o encontro de todas as culturas e todas as nações que acabaram se reconhecendo aqui como de origem banto. O que se sabe é que ele foi modificado ao longo dos tempos e há várias manifestações culturais, inclusive na África, que têm alguma característica em comum estruturalmente, assim, com o jongo. Bendito, louvado seja o Rosário de Maria. Bendito, louvado seja o Rosário de Maria. Jongueiro bendito, louvado seja o Rosário de Maria. Louvado seja o Rosário de Maria. Bendito pra Santo Antônio, bendito pra São João. Senhora Santana, saravá meus irmãos. Saravá, goma puita, saravá meu candongueiro. Abre caxambu, saravá jongueiro. Essa nação banto, ela foi mais direcionada para trabalhos em fazenda, com essa relação de senhor, casa grande, senzala, e essa cultura toda rural. Durante a colheita ou plantio, eles geralmente cantavam, entoavam pontos de jongo para se divertir, muitas vezes para se comunicar, então, também de forma assim um pouco clandestina. Essa dança, ela se dá em roda, onde ela geralmente é aberta pelo mais idoso ou por aquele que é o mestre ali do grupo na ocasião. E ele tira, geralmente, a pessoa mais idosa também, que é um casal, como referência para aquele grupo, para dar início aos trabalhos da roda. O jongo também é uma cultura de umbigada, e esse nome vem de um movimento muito característico da dança, onde o casal que está no centro da roda encontra e separa de forma contínua e repetidas vezes quem permanece na roda. Geralmente segura, que se chama segurar na palma da mão, enquanto o casal do centro baila o jongo e os mestres cantam os pontos. Os tambores do jongo também são muito característicos, são 3: caxambu ou angoma, tambu e candongueiro. O candongueiro seria o tambor mais improvisado. O caxambu é o que dá a base do tempo do jongo, do contratempo. E geralmente também os mais antigos se referem ao próprio jongo, à própria manifestação, pelo nome dos tambores. Tipo, hoje é dia de caxambu, hoje é dia de tambu, para dizer que hoje seria uma noite de jongo. A lua ilumina o meu caminhar, canto e danço jongo até o sol raiar. A lua ilumina o meu
caminhar, canto e danço jongo até o sol raiar. Rompendo o silêncio da noite, ecoa ao som do candongueiro, e o negro esquece o açoite, dançando jongo no terreiro. Quanta axé a lua traz, quanta axé, e o negro deslumbra o seu canto de fé. Quanta axé a lua traz, quanta axé, e o negro deslumbra o seu canto de fé. Oh, clareia o caxambu, clareia, clareia o candongueiro, ó lua. Clareia o caxambu, clareia, clareia o candongueiro, ó lua. Então, gente, e aí, o que que vocês acharam? Eu achei muito interessante esse vídeo e é bonito ver que eles falam desde as crianças até os idosos, os adultos, e é uma dança que tem improvisação, né? Então, quando convida um casal para dançar no meio, ele pode improvisar e tem o som, a música. Então, vem a proposta, né? Qual que é a proposta, então? É que vocês associem essa dança, que é da cultura afro-brasileira, com o nosso currículo. Então, quando a gente vai olhar do Currículo em Ação, 8º ano, volume 3, eu peguei esse material agora, mais recente, tá? Mas você pode pesquisar dentro da série, ano que você trabalha, e buscar essa origem do jongo com o material, ó. Então, nessa abordagem, a gente tem conhecendo as danças de salão, samba. Então, quando a gente começa a leitura desse texto, vai dar samba. O termo samba tem origem associada à expressão angolana, semba, que designa um ritmo religioso. O primeiro samba gravado em disco, intitulado Pelo Telefone, foi registrado pelo cantor e compositor Donga. Então, gente, dá para associar, já que a dança jongo, ela deu origem ao samba, dá para associar aí. E outro fato interessante, esse compositor, ele é um compositor negro, e ele foi o primeiro samba que foi registrado. Olha que honra, né? Então, quando a gente vai buscando essa origem, essa valorização, a gente está trabalhando esse tema da diversidade, do antirracismo. E daí, a gente pode ir para um próximo momento aqui, ó, Currículo em Ação, primeira série do ensino médio, volume 3. O uso da tecnologia no mundo contemporâneo. Como utilizar a tecnologia de forma ética e consciente? Olha que interessante. E nessa temática, ele vai falar de dança novamente. As danças do mundo. Então, eu posso, de novo, trazer o jongo nesse momento. Abordando essa prática da dança do mundo. E a questão ética, a questão da consciência e a questão da tecnologia. Ah lá! Que interessante. Quantas coisas que a gente pode abordar e aprofundar. Seguindo, a gente tem no São Paulo Faz Escola, caderno do aluno na 3ª série do ensino médio, no 2º semestre, a unidade temática dança novamente. E lá fala, ó, no Brasil existe uma riqueza muito grande dessas manifestações, danças trazidas pelos africanos, pelos imigrantes, por povos da fronteira. Cada região ou cidade do Brasil tem suas festas e danças. E aí ele cita inúmeras. Aí, gente, a gente pode lembrar também, nesse caso, eu estou trazendo o exemplo do jongo, que é uma dança afro-brasileira, mas a gente também pode trazer danças de origem indígena.
para essa temática, que também é muito interessante. E outro ponto importante, não trazer só nas datas comemorativas, trazer em todo momento no currículo, certo? Então, eu convido vocês a retomarem os nossos materiais do Currículo em Ação, do São Paulo Faz Escola, onde tiver abordagem de dança, a gente ter esse olhar diferenciado para as questões dessa temática, dessa abordagem afro-brasileira e indígena, ok? E daí, continuando, a gente vai pensar nas estratégias de avaliação, de culminância, como que eu posso estar abordando a dança? Porque eu confesso que quando eu ministrava minhas aulas de educação física e eu ia trabalhar dança, eu tinha algumas resistências de alguns estudantes que não queriam participar. Às vezes, quando eles ouviam a música, eles já falavam, eu não vou participar dessa dança, isso me remete a tal situação, eu não vou participar, e ficam todos tímidos, constrangidos. E daí, o que eu vou fazer? Como que eu vou abordar a dança? E aqui vem algumas estratégias, tá bom? A gente pode solicitar que o estudante faça entrevistas. Ele pode entrevistar alguém da família. Se ele lembrar, a hora que você mostrar o vídeo, de repente, para ele, ele vai lembrar de uma tia, de uma prima que faz parte de um grupo de dança. E daí ele vai buscar entrevistar. Ou ele pode perguntar para os pais, para os avós, se eles já participaram de alguma dança, tipo, de alguma origem afro-brasileira, indígena. E daí ele traz essa entrevista como material para dar suporte na aula. Também em filmagens e produções. Então, vamos supor que eu tenho numa sala de aula, metade dos estudantes querem participar da dança e a outra metade não quer participar. Então, eu posso envolvê-los. Vamos montar, então, a dança, quem quer participar, e quem não está à vontade, produzir uma filmagem da dança. Um documentário ali, onde ele vai estar contribuindo também, estudando, buscando a música, como organizar e contribuir para a situação. Pesquisas, eu posso pedir numa sala de aula invertida, para que eles tragam todas as informações que eles puderem sobre a dança jongo, e daí discutir depois, e levantar qual vai ser a proposta, como que será feita essa abordagem. Danças e apresentações. Vamos supor que a escola está planejando um festival de final de ano, ou um evento diferenciado, eu posso incluir essa dança, esse momento, né? Nessa apresentação, ou ainda aqueles que não conseguem se expressar de maneira nenhuma, mas ele se expressa nos desenhos. Então, ele também pode contribuir fazendo um desenho da leitura que ele teve sobre este assunto, né? E daí a gente vê que a avaliação ela pode ter diversas referências e pode gerar uma culminância, pode virar um evento, né? Se cada um trouxer de uma maneira diferente, eu posso, né? Olha, que proposta linda! E eu tenho certeza que é possível e que vocês já trabalham assim e podem continuar contribuindo nesse aspecto, ok? E daí você vai falar assim, professor de educação física, Maria Emília, mas você deve gostar de dança, né? Por isso que você puxou esse assunto de dança. Mas e as outras temáticas? Como que ficam? Então, na educação física, a gente tem, nas divisões das unidades temáticas, a gente tem as brincadeiras, jogos, ginásticas, lutas, danças, práticas corporais de aventura, esportes de marca, precisão, técnico combinatórios, campo e taco, rede, parede e invasão. E dentro dessas temáticas, eu proponho que vocês busquem a representatividade. Então, quem são os atletas de ponta brasileiros que vão competir em Olimpíadas, representar o Brasil e são afro-brasileiros, são indígenas e estão representando a gente? E, de repente, se não tiver, falar assim, esse esporte é elitizado. Aí entra uma discussão, por que esse esporte é elitizado?
Por que em alguns esportes tem mais pessoas afrodescendentes, outras têm menos? Gera aí uma reflexão. E também, ó, na temática brincadeira, jogos, a gente pode estar buscando também a nossa origem ali. O que a gente traz de jogos, de brincadeiras interessantes que veio dessa cultura, dessa diversidade. Ok? E numa próxima, espero que a gente consiga aprofundar mais esse tema. Ok? Então, eu passo para vocês agora, para vocês ficarem com nossa colega a Rosi, de língua portuguesa, que vai continuar os nossos trabalhos. Obrigada e até mais. Olá a todos e todas, eu sou a professora Rosi, PCNP de Língua Portuguesa. E dando continuidade à diversidade cultural, em português, o nosso tema será literatura. Cultura afro-brasileira. A história e cultura afro-brasileira indígena fazem parte do currículo em todas as etapas da educação. Por isso, a literatura na educação vem contribuindo para a construção de novos saberes numa perspectiva antirracista. É através da leitura, da escuta de contos, lendas e histórias diversas que os estudantes se identificam, se reconhecem em sua pluralidade e diversidade. Na educação, nós temos aí a obrigatoriedade de estar trabalhando o antirracismo. E elas estão contidas na Lei 10.639 de 2003 e na Lei 11.645 de 2008. Então, já faz aí um bom tempo, 18 anos, certo? Então, esses 18 anos, nós estamos aí trabalhando essa perspectiva antirracista. Uma educação antirracista, ela precisa reconhecer as desigualdades raciais. E quando nós falamos aí em reconhecer as desigualdades sociais, é aceitar se nós somos racistas ou não. E repudiar atitudes preconceituosas e discriminatórias, tanto na sociedade quanto nos espaços escolares. Valorizar a diversidade e promover a igualdade no cotidiano escolar. Então, nós temos aí que trabalhar com a equidade dos nossos estudantes, certo? E utilizar materiais que contemplem a diversidade racial e a temática das relações étnico-raciais, que nós vamos já ver isso à frente. Desenvolver práticas que fortaleçam a autoestima dos estudantes pertencentes a grupos discriminados. Trabalhar o social aí dos nossos estudantes, as competências socioemocionais. Quando nós falamos em trabalhar as competências socioemocionais, o emocional dos nossos estudantes, é para que fortaleça essa autoestima dos nossos estudantes, é apoiá-los nesse momento de racismo, certo? E, logicamente, nós temos quem? A família e a educação. E, logicamente, os percursos. A ciência nos explica que a experiência musical das crianças começa desde a gestação, lá pelo 4º ou 5º mês, quando o bebê escuta a voz humana e sente a vibração dos sons no meio do líquido amniótico. A essa comunicação damos o nome de linguagem. As crianças, ela têm o fascínio pelos sons, danças, cores, desenhos, pinturas e outros. Então eu sempre falo assim, não é somente as crianças que têm esse fascínio, nós também temos. Um exemplo, eu fui numa escola, na sala de leitura, e eles estavam fazendo um trabalho de um livro
que eles fizeram a leitura em várias salas de aula e desse trabalho de leitura eles fizeram desenhos, pinturas e eu não resisti. Eu fiquei fascinada quando eu vi. Olha só, trabalhou a colagem dos grãos de feijões aqui, poderia ser de café também. Trabalhou a pintura. Então, são trabalhos que vocês estão realizando e que está dando sucesso com os nossos estudantes. É trabalhar essa diversidade cultural. E, logicamente, que nós temos aqui a educação das relações étnico-raciais, que é currículo, que faz parte desse currículo. Qual é o percurso pedagógico? Então, nós temos aí, incluir a temática cotidianamente, sempre que possível, realizando debates, podcasts, blogs culturais, show de talentos, teatro, saraus e conversas pontuais sobre os conceitos, de forma combativa. Então, nós temos que trabalhar e combater o racismo. E não somente em datas comemorativas, Dia da Consciência Negra ou Dia do Índio. Pedagogia de eventos. Nós temos que trabalhar o ano todo essa diversidade cultural. Nós não podemos deixar de lado e trabalhar somente no dia. Nós temos que estar constantemente trabalhando todas as culturas. A cultura africana, a cultura indígena, a cultura indiana, todas as culturas, a cultura portuguesa. Então, nós temos aí que trabalhar essas culturas, mas não podemos deixar de explicar e orientar esse gosto de literatura para os nossos estudantes. Usar também da representatividade de autores e referenciais negros ou indígenas ao abordar os mais variados objetos de conhecimento do currículo paulista. Quando eu falei aqui para vocês, os mais variados, quando eu falei aqui, autores e referenciais diversos, eu não resisti. E, falando em sarau também, eu tive numa escola aí que trabalhou o show de talentos. E eu presenciei professores declamando, professores cantando, essa participação protagonista dos estudantes, o protagonismo juvenil e o protagonismo sênior. E não resisti, trouxe uma poesia para vocês. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem ou pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Eu não resisti, essa poesia tem tudo a ver aí com o nosso contexto. E, logicamente, né, a gente sempre faz aqui, né, a nossa leitura interpretativa. E também a gente se pergunta, como eu vou desenvolver isso? Através das habilidades. Eu trouxe aqui 2 habilidades. Então, vamos ver essas 2 habilidades. Ler e compreender de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros. Analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana, com base em ferramentas da crítica literária ou outros critérios relacionados a diferentes matrizes culturais, considerando o contexto de produção e o modo como dialogam com o presente. Então, nós temos aí as nossas habilidades, os nossos descritores que nos dão suporte para estar trabalhando com os nossos estudantes. E continuando aqui, quais são as histórias africanas que você conhece? Eu, por exemplo, eu já trabalhei com a menina do laço de fita, a menina bonita de laço de fita. E realizei um teatro. E vocês?
Quais são as histórias africanas que você conhece ou que já trabalhou aí com os seus estudantes? Eu gostaria que vocês fizessem essa participação, colocassem no chat sugestões, porque quando a gente coloca no chat, um lê, outro lê e ajuda um ao outro. 3 minutos, vamos interagir? Deu certo, Lelê? Eu não sabia. Posso falar? Agradeço a participação e a colaboração de vocês. E agora vamos assistir e se encantar com uma história muito especial. Amoras, Emicida. Veja só, veja só, veja só, veja só. Mas como o pensar infantil fascina, de dar inveja, ele é puro, que nem o batalá. A gente chora ao nascer, quer se afastar de Alá, mesmo que a íris traga a luz mais cristalina. Entre amoras e a pequenina, eu digo, as pretinhas são o melhor que há. Doces, as minhas favoritas brilham no pomar. E eu noto logo se alegrar os olhos da menina. Luther King vendo, cairia em pranto. Zumbi diria que nada foi em vão. E até Malcolm X contaria alguém que a doçura das frutinhas, sabor acalanto, fez a criança sozinha alcançar a conclusão. Papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Espero que tenham gostado.
As pretinhas são muito doces. E dando continuidade aqui, vamos falar sobre representatividade. Apoiando-se em um dos pilares da iniciativa, a representatividade, a SEDUC, está disponibilizando às diretorias de ensino e às escolas vários títulos de autores negros e indígenas que estão chegando novinhos em folhas, às salas e à leitura de suas escolas. Esse acervo contempla os anos iniciais, anos finais e ensino médio. Eu gostaria também de, nesse momento, parabenizar as escolas. O ano passado, nós tivemos a primeira indicação do acervo literário e tivemos aí uma boa participação. Este ano, nós tivemos aí, agora no mês de agosto, setembro e outubro, a segunda indicação do acervo literário, onde o trio gestor, os nossos estudantes e vocês, professores, participaram. Por que eu parabenizo vocês nesse momento? Porque a nossa ADE, a ADE de Limeira, ela teve a participação de 100% na indicação dos livros literários. Foi muito bom essa interação, essa participação. Novamente eu reforço esse protagonismo juvenil, esse protagonismo sênior de vocês, professores. Realmente foi um trabalho maravilhoso e eu espero que vocês recebam livros que vocês solicitaram lá naquele momento. Nós, da diretoria de ensino, nós recebemos vários livros. A nossa ADE recebeu 55 livros exemplares sobre a nossa cultura negra, essa diversidade negra e indígena. As escolas também receberam em torno, algumas escolas 40, outras 58 livros, outras 47, mas todas elas estão com esse novo acervo literário, certo? Para desenvolver os trabalhos com os nossos estudantes. E, mais uma vez, parabéns! E os trabalhos de vocês estão saindo lindíssimos. Vocês têm comentado aí com os PCNPs, com os PECAIs das escolas. Então, mais uma vez eu reafirmo, maravilhoso trabalho. E, dando continuidade, esses novos livros literários enviados pela SEDUC, opa, passei um a mais, anos iniciais e anos finais. Então, vamos ver? Nos anos iniciais, eu trouxe 2 exemplares. Emicida Moras, que em seu primeiro livro infantil, Emicida, conta uma história cheia de simplicidade e poesia que mostra a importância de nos reconhecermos nos pequenos, olha lá, pequenos detalhes do mundo. Na música Moras, Emicida canta que a doçura das frutinhas, sabor acalanto, fez a criança sozinha alcançar a conclusão. Papai, que bom, porque eu sou pretinha também. E a partir desse rap, que um dos artistas brasileiros mais influentes da atualidade cria seu primeiro livro infantil. Então, esse livro, eu não preciso somente trabalhar com os anos iniciais, porque ele traz aqui, ó, crianças para sempre. E é o que nós somos. Nós somos crianças para sempre. Então, eu sempre falo assim, dos anos iniciais ao nível superior. Depende o grau de complexidade que você vai trabalhar neste livro. Então, e resgata, né, essa autoestima dos nossos estudantes. É o que ele vem fazer. Olha só, eu sou pretinha também. E quanto mais preta a Amora é, mais doce ela é. Então, eu falo que as nossas crianças não têm essa nem aquela, todas são meigas. Lembra da poesia? Nós devemos ensinar as nossas crianças, os nossos alunos, a amar, a respeitar, a quebrar esse preconceito. É isso que nós devemos fazer. Através do quê? Através da literatura.
Esses livros trazem exemplos magníficos. Olha outro livro, O Pequeno Príncipe Preto. O texto é originalmente uma peça infantil que já rodou o país inteiro. Agora, Rodrigo França traz essa delicada história no formato de conto, presenteando o jovem leitor com uma narrativa que fala da importância de valorizarmos quem somos e de onde viemos. Então, olha só, ele resgata quem somos. Nós somos pessoas simples, pessoas humildes, que devemos respeitar o saber de cada um, que devemos respeitar a cultura que cada um traz. Isso é importante. Precisamos quebrar esses tabus, não é verdade? E, mais uma vez, a leitura é importantíssima. E agora, ensino médio. Para o ensino médio, eu não poderia de trazer esses 2 livros para vocês. Vamos ver? Heroínas Negras Brasileiras. Talvez você já tenha ouvido falar de Dandara, Carolina Maria de Jesus, Eva Maria do Bom Sucesso, Antonieta, Luísa Maim, Nagotimé, essas e tantas outras mulheres negras que foram verdadeiras heroínas da nossa cultura. Elas são exemplos na nossa vida. E eu sempre falo assim, esses exemplos é para compartilhar, era para trazer para a nossa sociedade, divulgar. Elas são exemplos para serem seguidos de mulher assim com garra, com força, determinação, que enfrentou preconceitos, que passou muitas adversidades para trazer uma sociedade melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Foi o que elas fizeram. Por isso elas são consideradas verdadeiras heroínas. É um livro que vale a pena. São vários cordéis, são curtinhas, histórias curtas e que merece essa divulgação. E eu não poderia deixar de trazer uma pessoa que eu amo muito, Na Minha Pele, Lázaro Ramos, movido pelo desejo de viver num mundo em que a pluralidade cultural, racial, étnica e social seja vista como um valor positivo e não como uma ameaça. Lázaro Ramos divide com o leitor suas reflexões sobre afetividade, empoderamento, discriminação. Ele traz o diálogo. E é isso que nós precisamos, dialogar com os nossos estudantes. Ele traz uma leitura dialogada e gostosa, aonde nós temos que levar com que os nossos estudantes leiam e debatam sobre esse tema, porque é um tema muito delicado para alguns. Alguns se fecham e não coloca para fora o que ele está sentindo. Por quê? Porque muitas vezes ele sofreu bullying enquanto isso. E não tem aquela coragem de nos falar. Eu até me emociono porque eu já tive vários estudantes que compartilhou esse racismo, esse preconceito, não só na escola, na família, no trabalho. Então, nós como professores vamos levar para os nossos estudantes essa política antirracista, para que eles, como eu já falei antes, para que eles quebrem esse engessamento que está aí na nossa sociedade, sabe? Para que eles modifiquem tudo isso que está acontecendo. Nós temos já essa lei há 18 anos e nós temos muito trabalho à frente para quebrar esses preconceitos, para quebrar os pensamentos racistas que aí estão. E não esqueçam que eu comentei antes, às vezes é muito difícil para a pessoa aceitar que ela é racista. Às vezes nós temos algumas atitudes que merecem uma reflexão, certo? E de que maneira? Através dos livros.
Logicamente que eu trouxe só alguns exemplares para vocês verem, mas as escolas de vocês, elas têm muito. Olha só Obama. Então, em história em quadrinhos, maravilhoso para leitura, certo? Então, nós temos uma diversidade agora nas nossas escolas muito grande. E a leitura permite bons momentos de conexão. Eu falo, esse momento de conexão é muito importante. Como eu já falei para vocês, a leitura, a competência leitora, ela começa na família, certo? Mas a escola é uma complementação. Então, eu tenho família, eu tenho escola, e quando o meu estudante fala que a família nunca estimulou ele a leitura, o papel fica, logicamente, inteiramente para a escola. E, logicamente, para vocês, professores. E leiam para os nossos estudantes. É muito importante que o aluno tenha acesso a esse acervo literário. Levem ele às salas de leitura. Ah, na minha escola, nós não temos professor na sala de leitura. Isso é normal. Mas, quem sabe futuramente, gradativamente, igual eu já falei para vocês, tudo isso tende a mudar. Nós já estamos mudando. Olha que acervo maravilhoso nós temos na escola agora. E antes nós não tínhamos. Então, leiam para esses estudantes, dê essa oportunidade. Crie uma aula permanente de leitura para os estudantes de vocês. Quando eu falo, mas eu estou aí bem atribulada com o Saresp, com o Saeb. Saeb é leitura. Lembra a primeira proficiência do Saeb? É a competência leitora. Então, vamos trabalhar com os nossos estudantes, certo? E chegou um momento bem especial. Esse momento aí, logicamente, é o término, né, da nossa colocação de português. O tema literatura, muito importante. Eu gostaria de falar para vocês uma palavrinha que define muito em todos os aspectos: gratidão. Gratidão por essa formação, por compartilhar com vocês esse momento de reflexão. O que eu posso estar fazendo para contribuir, para levar a equidade aos nossos estudantes, para que eles percebam que não existe diferença entre as pessoas, entre cor de pele, entre raça, entre religião. Não há diferença. Somos todos iguais, certo? E agora, uma pausa para o café e depois vocês vão retornar com o nosso colega de trabalho, PCNP, David. Bom café a todos.
Olá, conforme a Maria Emília colocou anteriormente, eu sou o PCNP David, do componente de artes. Vamos juntos dar sequência na nossa proposta de formação de hoje, né? Perpassando pelos conteúdos específicos do componente de artes, né? Conforme anteriormente foi, né, trabalhado e desenvolvido com os professores pautas específicas sobre o antirracismo. Agora, né, juntamente então com os professores do componente de artes, vamos explorar esse conteúdo dentro da nossa possibilidade de conhecimento, certo? Então vamos desenvolver juntos e explorar esse conteúdo. Olha só, juntam-se a preceitos analógicos, o artigo 26A da LDB de número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Dentro dessa proposta de LDB, já implementa ações específicas para nós professores, né, conseguirmos explorar esse conteúdo com mais ações específicas às quatro linguagens dentro da arte, certo? E com essa proposta de conhecimento anterior à LDB de 71, já conseguimos explorar todas as possibilidades que vai além da arte manual, né? Que implementa ações específicas de conhecimento, de pesquisa, né? De desenvolvimento. E hoje nós temos então um material estruturado e pensado com essa proposta de conhecimento, certo? Olha só. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, artigo 26A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados. Torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, dentro da LDB já se obriga a essa ação e esse desenvolvimento, né, dentro desse processo de ensino e aprendizagem. Todos estes dispositivos legais, bem como reivindicações e propostas do movimento negro ao longo do século XX, apontam para a necessidade de diretrizes que orientam a formação de projetos, conforme também estaremos implementando as diretrizes para o desenvolvimento dessa proposta de hoje, certo? Da formação. Empenhados na valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e nos africanos, assim como comprometidos com a educação. Então, a nossa proposta de hoje, vamos implementar, né, o tema cultura, né, cultural antirracista, a qual vamos explorar tanto o currículo, a LDB, né, e a matriz. Vamos desenvolver propostas de reflexão dentro desses materiais. Então, eu não estarei ali implementando especificamente o conteúdo dentro das habilidades, mas sim explorando as possibilidades de ação, de construção, de reflexão, certo? Olha só. Temos aqui, então, as competências, certo? Que traz, então, como proposta a ação, né, de explorar, de conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras. Olha só, já está sendo implementado dentro da competência os povos indígenas, né, para nós termos esse olhar específico também com as tradições brasileiras. A base dessa construção, né, dessa cultura é o olhar mais específico para a proposta, né, do desenvolvimento integral do indivíduo que implementa toda essa ação, né, social, cultural, não só o cognitivo, mas implementa esse olhar específico para o desenvolvimento desse indivíduo. De diversas sociedades em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar com as diversidades. Então é importante, né, esse diálogo entre essas diversidades, e através dessa ação de explorar e de diálogo podemos também implementar temas
como antirracismo. Olha só a proposta da habilidade. Dentre as linguagens, nós temos a primeira aqui colocada, dança. Né? Então, eu trouxe uma habilidade de 6º ano que fala o seguinte, né? Traz como proposta a ação de pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, né? De representação e encenação de dança de artistas, grupos coletivos paulistas e brasileiros de diferentes épocas. Então, contextos e práticas, né? É possível contextualizar e praticar dentro dessa proposta ações específicas a qual o professor pode ter um olhar específico para a proposta antirracista. Como? Né? Ali no desenvolvimento da habilidade, o professor pode trazer possibilidades de reflexões e também, dentro da linguagem, música, dança, teatro e artes visuais, implementar essas ações. Conforme a primeira já colocada, dança, eu trouxe aqui o jongo fazendo uma ponte, né, com o movimento que a Maria Emília colocou na formação de educação física, certo? Então aqui na imagem você consegue perceber esse movimento, né, da linguagem, especificando ali uma tradição como o jongo, que deu uma sequência de desenvolvimento, né, como o samba, o maculelê, fazendo então ponte entre as culturas e desenvolvendo uma proposta única, né, que é esse movimento brasileiro, né? Então, dentro dessa habilidade, você consegue explorar possibilidades. Olha essa segunda imagem, também trazendo essa representação, né? E também implementa a proposta a qual estamos trazendo como reflexão, que é o antirracismo. A partir do momento que você explora esse movimento cultural e você enraiza isso dentro da proposta de ensino e aprendizagem, você passa a ter um olhar diversificado, não só, né, para a proposta em si do conhecimento, mas de valores, né, valorizando esse tema dentro desse processo. Logo, então, nós temos a outra linguagem, né, da arte, que também trouxe para a reflexão, que é o teatro, né? Vamos ler juntos. É uma habilidade de 7º ano que aborda o seguinte, né? Reconhecer e apreciar artistas, grupos e coletivos cênicos de teatro, de animação paulistas, brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, que já implementa uma ação aí, da produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro. Então, é possível explorar, né, a atuação dentro do teatro, mas também de construção dentro dos povos em si. Então, dá para praticar, dá para construir e implementar em sala de aula. Lembrando que é uma proposta de conscientização, de reflexão. Então, dentro da nossa proposta antirracista, por que não trazer profissionais negros, né, a qual nós poderemos, em sala de aula, implementar essa proposta? Olha só essa artista que eu trouxe, né, que é a Ruth de Souza. Ela, na verdade, ela foi a pioneira nos palcos e nas telas. Ruth de Souza revolucionou a arte e os costumes do Brasil ao ser a primeira atriz negra a atuar. Quando nós em sala de aula trazemos, né, esse personagem, essa mulher negra, né, o próprio indivíduo, o próprio estudante, ele vai refletir, ele vai se encontrar nesse contexto, né, cultural. Há 76 anos, ela, no caso, ela já implementava ações no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a encenação da peça O Imperador Jones, do dramaturgo norte-americano Eugene O'Neill, de 1888-1953, pela Companhia de Teatro Experimenta. Essa proposta, não estou trazendo num contexto, né, de explorar especificamente a atriz, mas sim de reflexão, conforme anteriormente a gente coloca, certo? Então, por que não trazer artistas negros para implementar dentro das linguagens ações específicas que nós, professores, poderemos trabalhar essa reflexão, esse pensamento
com o tema em si. Então, dentro da própria habilidade, o professor consegue explorar diversas ações e até mesmo fazer com que o indivíduo, né, o estudante, ele reflita e repense que existe sim dentro da nossa sociedade, né, percursores, atores, cientistas, inventores negros, certo? Olha só essa outra linguagem, artes visuais. Então temos aqui uma habilidade de 8º ano que implementa o seguinte: pesquisar, apreciar e analisar desenho, pintura, modelagem, escultura e outras modalidades produzidas por culturas indígenas. Então aqui você também já vê, né, essa ação dentro da proposta de habilidade, dentro do currículo em si, do componente de artes. Também brasileiras e latino-americano, né, e africanas de diferentes épocas, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar, né, a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imaginético. Então, é contextos e prática. Como nós vamos praticar essa habilidade, refletindo sobre o nosso tema antirracismo, né, dentro da sala de aula. Olha só, eu trouxe então na tela, ó, a artista Ena Ticuna. Ela é uma artista contemporânea, né? E essa artista, ela traz através da sua arte essa codificação de cultura, né, de referência ao povo indígena, não só implementando na tela, mas também no designer, tanto na arquitetura ou na moda. Ela traz, né, ela revive esse movimento cultural, é um renascer literalmente dessa proposta. E porque nós, professores, não podemos trabalhar nessa linguagem, nessa referência de linguagem a qual trazemos para o estudante um olhar diferente, é saber ver e olhar diferente para essas propostas. Logo então eu trouxe o artista Jean-Michel Basquiat. É um ícone do movimento neoexpressionismo, ao qual também implementa um movimento de arte contemporânea, né? Que também é um movimento de arte africana. Ele também implementa, né, esse movimento na arte contemporânea. Dá para fazer uma ponte entre as linguagens específicas dentro da proposta da história da arte, que é o olhar, o analisar a arte, explorar a arte, mas também trazer artistas negros que fazem essa representação. E olha como a arte ela é importante. A arte africana também implementa, né, movimentos que proporcionou expressões a outros artistas. E através dessas expressões podemos mudar muitas histórias, tanto no movimento social, né, de construção, conforme eu coloquei a proposta de inspirar outros artistas, como as carrancas africanas, né, que tem um contexto histórico, um contexto de cultura dentro da sua raiz, da sua identidade, no seu país, mas também de movimentação e de expressão. Então, quando nós analisarmos, né, e explorarmos esses conteúdos dentro da proposta de arte e nessa linguagem em si, podemos fazer uma ponte entre outros artistas. Olha só essa obra de arte. Aqui na tela eu tenho, né, uma obra de Pablo Picasso, que trouxe um movimento cubista, né, o cubismo, mas para desenvolver essa obra, ele se inspirou em quem? Nas carrancas africanas. A obra se chama Les Demoiselles d'Avignon, As Mulheres de Avignon. Claro que é possível explorarmos esse conteúdo, essa obra, né, dentro do seu contexto, na sua totalidade, mas também de fazermos essa ponte entre o movimento a qual estamos desenvolvendo, né, esse movimento cultural, né, afro, né, e desenvolver essa cultura que é o antirracismo. Olha só o rosto das mulheres de Avignon, né? Você consegue perceber que a inspiração de Pablo Picasso foi nas carrancas africanas. Então, o movimento de arte cultural, né, que envolve a cultura africana, né, a cultura afro-brasileira, também implementa dentro desse contexto social, né? Então, nós temos uma outra linguagem que é a música. Vamos perpassar, vamos explorar também essa habilidade. Olha só,
é uma habilidade de 9º ano, né, que ela aborda o seguinte, ela traz como proposta a análise, né, analisar criticamente, por meio da apreciação, usos e funções de diferentes gêneros da música popular brasileira. Aqui já implementa, né, ó, música popular brasileira e estrangeira em seus contextos de produção e circulação, relacionando essas práticas musicais a diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética a partir do século XX. Também vamos contextualizar e praticar, né? Dentro dessa proposta, o professor consegue explorar N possibilidades. Lembrando que a arte, dentro da LDB de 96, ela já não implementa apenas o manual, mas sim de pesquisar, de construir, de trazer possibilidades dentro do objeto de conhecimento, né? Então, a arte, sim, ela tem uma importância fundamental dentro do processo de ensino e aprendizagem. Trouxe também como proposta essa imagem, a qual implementa alguns músicos, né? Que também traz uma possibilidade de explorarmos músicos negros. Olha só, nós temos a MPB, né? Diversos cantores, como, né, alguns já devem conhecer, que é o Djavan, Gilberto Gil, dentre outros, né? São músicas que implementam dentro da sua letra, né, uma cultura, ela marca de fato toda uma representação cultural e é muito forte trazermos isso para os estudantes conhecerem e explorarem esses artistas, né? Trazendo então ali possibilidade de reflexão e revermos a música dentro desse contexto, certo? Agora, juntos, vamos explorar então as competências, não que eu queira aqui nesse momento explorar no contexto de orientar sobre as competências, mas de reafirmar que dentro das competências existe sim essas possibilidades de nós, professores, usarmos a criatividade para desenvolvermos, né, o tema antirracismo. Olha só a competência 2, né, que traz também o contexto de tecnologia, né, dentro dessa nova proposta a qual estamos vivenciando hoje de pandemia, é possível sim explorarmos dentro desse conteúdo, dessas ferramentas digitais, ações específicas para também desenvolvermos propostas de ensino e aprendizagem implementando dentro do componente de artes, certo? É uma mistura entre as linguagens artísticas, não só entre as linguagens artísticas, mas entre os componentes, conforme eu falei anteriormente, né, a ponte de música que eu trouxe junto com a Maria Emília, trazendo a mesma linguagem específica para refletirmos o tema, né? E dentro desses processos de criações é possível nós, professores, desenvolvermos, né, essas ferramentas. Olha só a competência 3, que traz como proposta o conhecer, né, o movimento das estéticas culturais. Conforme Pablo Picasso anteriormente ele fez, né, essa ponte, ele se inspirou nas carrancas africanas, podemos trazer para a sala de aula movimentos artísticos, né, negros, né, africanos que têm essa referência e desenvolver então essa criatividade que implementa também dentro do contexto social e cultural. É possível o estudante explorar a sua própria, né, estrutura, a sua própria história e implementar dentro dessas ações de diferentes realidades. Nós temos também a quarta competência, que também, mais uma vez, implementa, né, essa ideia de experienciar, né? Como nós, professores, vamos permitir que os nossos estudantes experienciem essa vivência, né, de formas lúdicas, né, a qual vai permitir que o estudante ele consiga se expressar dentro desse movimento. Vamos explorar a imaginação de nossos estudantes, né? Vamos ressignificar os espaços a qual ele está inserido e trazer ali uma proposta dentro desse ambiente, certo? Então aqui a quinta também traz essa proposta de mobilizar recursos tecnológicos. É o que já tem sido, né, desenvolvido em prática.
conforme eu tenho acompanhado os professores e as ações a qual tem sido desenvolvida em sala de aula, isso realmente tem muito, né, feito e explorado. Então, dá sim para a gente também trazer isso em diferentes contextos históricos, até mesmo na nossa proposta de país, certo? Nós temos então a sexta competência, que também ela repete algumas ações, como estabelecer relações, que temos algumas ações específicas dentro da sala de aula e também é possível explorarmos esse ato de convivência, né? De conviver um com o outro dentro desse ambiente, mas também de reflexão, né? Com pautas específicas a qual o professor consegue apoiar o estudante dentro dessa reflexão, né? Então, olha só, nós temos também a sétima, que traz políticas sociais, econômicas, científicas, conforme eu coloquei, que a arte tem essa responsabilidade, né, científica, de pesquisa, de explorar esse campo do conhecimento, e não só de construção manual, né, mas de aprendizagem. O mundo do aluno, ele precisa ter essa reflexão sobre questões, né, que rodeiam ali no seu cotidiano, como pautas específicas como essa. Então você consegue perceber que ações sendo implementadas dentro das competências, dentro das habilidades e como propostas específicas de ensino e aprendizagem. Nós temos também a competência 8, que também traz essa mesma proposta de desenvolver a autonomia, né? O estudante, ele precisa sim ser crítico dentro dessa proposta, mas ele também precisa ter esse conhecimento e explorar para que ele possa se expressar e trazer ideias e sentimentos a qual ele vai mudar a sua realidade, certo? E a nona, então, ela implementa mais uma vez essa questão de analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional. Então, temos sim esse dever e essa responsabilidade, certo? Vamos agora, então, para algumas questões, né, introdutórias, ao qual vamos implementar algumas ações específicas para refletirmos. Olha só, trata ele de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas, oriundas da realidade brasileira e busca combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente, né, os negros. Então, cabe sim, dentro das competências, dentro das habilidades e LDB, nós professores refletirmos e repensarmos essa proposta. Nessa perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento ético-racial. Então, como nós, professores, vamos possibilitar esse orgulho de seu pertencimento, né? Refletindo sobre esses temas, né? Descendentes de africanos, dentro desse contexto também implementando essa história, né? Povos indígenas também sendo explorados dentro dessa proposta de ensino e aprendizagem. Descendentes de europeus também devem ter essa base, né, de reflexão, de asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática. Então é importante trazermos, né, essa responsabilidade e dever que é de todos, certo? Igualmente, para que igualmente tenhamos seus direitos garantidos e sua identidade valorizada. Como bem salientou, né, vamos trazer então essa proposta de Frantz Fanon. Os descendentes dos mercadores de escravos, dos senhores de ontem, não têm hoje de assumir culpa pelas desumanidades provocadas por seus antepassados. No entanto, têm eles a responsabilidade moral e política de combater o racismo, as discriminações e, juntamente com os que vêm sendo mantidos à margem, os negros, construir relações raciais e sociais sadias, em que todos cresçam e se realizem enquanto seres humanos e cidadãos. A escola tem papel preponderante para a eliminação das discriminações
e para a emancipação dos grupos discriminados, aos proporcionar, né, acesso aos conhecimentos científicos, a registros culturais diferenciados, a conquista da racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis para a consolidação e conserto das nações como espaços democráticos e igualitários. Então, a proposta de reflexão, né, dentro da nossa formação de hoje é essa, a reflexão, é repensarmos as nossas aulas, né, e implementar dentro das habilidades esse olhar, é ver diferente o nosso próprio material e explorar esse conteúdo, a qual nós, professores, podemos sim fazer a diferença a partir do momento que nós valorizarmos, né, a diversidade. E é importante também implementar isso em sala de aula, né? Então vamos sim ajudar os nossos estudantes a refletir esse tema, certo? Então, dentro da proposta de hoje, nós trouxemos como proposta, né, aqui nós temos a referência bibliográfica Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Também trouxemos a LDB, conforme citamos anteriormente, a BNCC, as competências de arte, né, para implementar e termos esse olhar que também é implementado dentro desse conteúdo, né? Currículo oficial do Estado de São Paulo e vídeos no YouTube, conforme foi apresentado através da Maria Emília e da Rosi. Então, vamos ter um olhar diversificado, vamos sim fazer a diferença e trazer para a sala de aula, e é possível, né, fazer essa ponte entre o conhecimento e a aprendizagem, certo? Obrigado a todos.